Forças de defesa de Israel disseram ter retomado hoje o controle da fronteira com a faixa de Gaza. Bombardeios israelenses contra alvos no território palestino continuam. O grupo terrorista Hamas diz que não vai negociar a libertação de reféns sequestrados no sábado até o fim dessa batalha. O grupo ameaçou uma cidade no sul de Israel. E eu vou chamar ao vivo aqui a correspondente Cecília Malan, em Londres. A Cecília tem mais detalhes aí dessa situação também e dos desdobramentos do conflito que, infelizmente, parece não ter um fim, uma perspectiva de fim a curto prazo. Cecília, boa tarde, obrigado pela sua presença também, bem-vinda. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. O Hamas deu 2 horas de aviso prévio para que os moradores da cidade israelense de Ashkelon deixassem a cidade, um importante centro urbano que fica a pouco mais de 10 quilômetros ao norte de Gaza. O prazo dado era 5 da tarde, hora local, 11 da manhã em Brasília. Logo depois começou uma chuva de mísseis. Muitos interceptados pelo Domo de Ferro de Israel, o sistema de defesa aérea, que consegue interceptar cerca de 90% dos ataques inimigos. Moradores disseram que não houve grandes danos, mas que estão esperando para ver o que acontece agora. Hoje, um integrante do Hamas, exilado no Líbano, disse que o grupo terrorista tem um arsenal de foguetes que vai durar muito tempo e que pode enfrentar vários cenários no campo de batalha. Na direção oposta, aviões de guerra israelenses atacaram o centro do território palestino, reduzindo bairros inteiros a escombros. Barcos de pescadores foram atingidos no porto e pesadas nuvens de fumaça encobriram o horizonte de Gaza nesse 4º dia de guerra entre o Hamas e Israel. Em um único kibbutz, as forças de defesa israelenses encontraram mulheres, homens e bebês mortos. Enquanto o exército israelense vasculhava o kibbutz de Kfar Aza hoje para encontrar mais corpos, ainda dava para ouvir tiros e explosões. Os moradores daqui eram jovens famílias com crianças, diz o soldado. A brutalidade está nas casas queimadas. Outro militar diz que serve seu país há 40 anos e nunca viu algo parecido. Não é uma guerra, é puro terror. You can see by yourself family, mothers, fathers, babies, young families killed in their bed, in the protection room, in the dining room or in the garden outside. And the terrorists come and kill all of them, shoot on them, catch them and then shoot in them, cut their head. It's a terror attack. 35 batalhões estão posicionados na fronteira de Israel com a faixa de Gaza. São cerca de 100 mil soldados, um número que vai aumentar com a chegada de reservistas que vivem no exterior. É grande a movimentação no aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris, por exemplo. Os governos da França, do Reino Unido e da Alemanha concordam que Israel tem o direito de se defender contra ataques desumanos, mas temem uma escalada de violência na região. Ao dizer que a reação israelense aos ataques do Hamas está apenas começando, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deu a entender que uma ofensiva terrestre está nas cartas. Mesmo com um poderio militar muito superior, os soldados israelenses enfrentariam combatentes determinados em defender o território palestino e que conhecem bem os túneis, porões, bunkers e ruelas de Gaza. Por ser um território tão densamente povoado, não é um lugar para tanques. E uma operação militar que não faça distinção entre extremistas e civis pode alimentar uma nova geração de jovens palestinos radicalizados. Outra complicação é a presença de até 150 reféns israelenses mantidos pelo Hamas na faixa de Gaza. O grupo terrorista pretende usá-los na troca de prisioneiros palestinos que estão em presídios israelenses, mas ameaça matá-los se os ataques de Israel contra alvos civis persistirem. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que estava angustiado com a decisão de Israel de impor um cerco completo a Gaza, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas, quase metade das quais crianças.
A situação humanitária já era terrível, agora vai piorar exponencialmente, ele alertou. Equipamento médico, alimentos, combustível são desesperadamente necessários. Eu gostaria de ser uma criança normal, vivendo sem guerra, sem foguetes. Palavras de uma menina palestina de 13 anos. A jovem Isra mostra o banheiro sem água e a sala de aula onde dorme com mais 30 pessoas dentro de uma escola das Nações Unidas em Gaza, mas diz que não consegue fechar os olhos por causa do som dos bombardeios. Esse homem diz que as crianças menores precisam de fralda e comida. Vivemos num estado permanente de medo. Tenho 37 anos e nunca vi uma guerra assim. Para quem a gente pede ajuda? Quem está conosco? Essa mãe se desespera. O que meus filhos fizeram para merecer isso? Onde está a consciência coletiva? Onde está a humanidade? Perguntas que estão sendo feitas dos dois lados desse conflito de longa data, sem fim político à vista. Desabafos, né, das pessoas comuns aí que vivem no meio dessa confusão, desse conflito, dessa guerra toda, né? Pessoas que são reféns aí, portanto, desse grupo terrorista, pagando aí, né, com a vida aí, pagando com as dificuldades todas provocadas por essa guerra agora. Dos dois lados, né, população civis dentro da faixa de Gaza e dentro do território israelense. Muita gente sofrendo e sofrendo demais. Esse ataque do Hamas veio num momento de crise política em Israel. Hoje, a coalizão do primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, aprovou uma proposta de expansão do governo que inclui políticos de oposição. Vamos tratar disso com o nosso correspondente, o Felipe Santana, que também está em Nova York e explica para a gente o que isso significa. Felipe, boa tarde e muito bem-vindo também. A situação do Netanyahu, a gente sabe que não está fácil do ponto de vista político depois desse ataque do Hamas. Isso, Trali. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, a ideia é que todos os partidos políticos lá de Israel se unam agora para lutar a guerra num governo de emergência. O governo de Israel é formado por uma coalizão de 6 partidos. E os líderes desses partidos deram o ok para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aceitar a integração dos 2 líderes da oposição ao governo, o Yair Lapid e o Benny Gantz. O Lapid já se manifestou, dizendo que uma coalizão agora é necessária para enfrentar os dias difíceis que virão, mesmo ele tendo se oposto a esse governo desde que o governo foi eleito em dezembro do ano passado. Uma das condições da oposição foi de que ministros de extrema-direita não participassem desse governo de emergência. O ano de 2023 foi marcado pelo aumento da tensão e do extremismo em Israel. O governo atual de Israel é o mais conservador e religioso da história do país. Os ministros são conhecidos por ataques à comunidade árabe, à comunidade LGBTQIA+, por serem contra a liberdade religiosa e até por questionarem quem pode se considerar judeu. A coligação, que chegou ao poder em dezembro do ano passado, é formada por 6 partidos. À frente, Benjamin Netanyahu, que serve em seu 6º mandato como primeiro-ministro. Logo no primeiro mês, o ministro de Segurança Nacional ordenou que toda bandeira palestina fosse recolhida do país. Entre as políticas que defendem está a expansão dos assentamentos judeus na Cisjordânia, a região palestina semi-autônoma, onde ficam cidades sagradas como Belém. Esses assentamentos judeus são espécies de condomínios que têm, em sua maior parte, as portas fechadas para os palestinos. Em julho desse ano, uma operação militar israelense no campo de refugiados de Jenin matou 12 pessoas, incluindo 5 crianças. De acordo com o exército israelense, o alvo era um centro de operações do grupo militante Brigada Jenin, além de uma fábrica de armas e um armazém de explosivos. O governo de Netanyahu pretende também limitar o poder do Judiciário e da Suprema Corte. Por isso, enfrentou esse ano a oposição nas ruas em diversas manifestações que abalaram o país e que chegaram a reunir 80 mil manifestantes.
Para muitos analistas, a tentativa de conter o poder do judiciário coloca em xeque a própria democracia israelense. Para o israelense Tamir Sorek, professor de História da Universidade da Pensilvânia, muitos do atual governo israelense querem a expulsão dos palestinos para a Península do Sinai, para que Israel ocupe a faixa de Gaza. Os ataques do Hamas vieram nesse momento de profunda divisão no país. Um período político delicado para Netanyahu, que agora busca nessa coalizão apoio e união para enfrentar a nova guerra. A Comissão Internacional Independente da ONU, que investiga a situação em Israel e na faixa de Gaza, afirmou que existem provas claras de que crimes de guerra podem ter sido cometidos pelos dois lados e que todos que atacam civis devem ser responsabilizados pelos seus crimes. Vamos tratar disso, então, direto agora a Genebra, na Suíça, com a nossa correspondente, a Bianca Rottier. Bianca, conta aqui para a gente, por favor, o que foi que a comissão encontrou por lá e o que vai ser feito, portanto, desse material recolhido de indícios de crimes de guerra. Boa tarde e bem-vinda também. Boa tarde para você, Trali. Boa tarde a todos. Essa comissão de investigadores independentes da ONU anunciou que vai encaminhar as provas que foram recolhidas desde sábado para as autoridades judiciais competentes, especialmente para o Tribunal Penal Internacional. Sobre os ataques de terroristas do Hamas, a comissão frisou que fazer civis reféns e usá-los como escudos humanos são crimes de guerra. Ao mesmo tempo, a comissão também se mostrou seriamente preocupada com o ataque de Israel a Gaza e com o anúncio de um cerco com restrição de água, alimentos, eletricidade e combustível. Por meio de uma porta-voz, o alto comissário para os direitos humanos destacou que o sequestro de civis, como militantes palestinos fizeram, é proibido pelo direito internacional. Mas ele também condenou ataques aéreos de Israel contra a faixa de Gaza, que atingiram prédios residenciais, escolas e até instalações da própria ONU, e ressaltou ainda que a imposição de cercos por Israel, cercos que colocam em risco a vida de civis, privando as pessoas de bens essenciais, é proibida pelo direito internacional humanitário. A porta-voz dele esclareceu que uma punição coletiva assim pode constituir um crime de guerra. O chefe da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, fez um apelo para que governos com influência tomem medidas para neutralizar o que ele mesmo chamou de barril de pólvora. Obrigado, Bianca. A gente tem visto aí esforço diplomático, né, de várias partes do planeta, de várias partes do mundo. Até agora não surtiu efeito, a gente só tem visto a escalada, infelizmente, da violência em ambos os lados. Bom trabalho para você mais uma vez e boa tarde.